Querido irmão, graça e paz. Irmão, vou deixar uns testemunhos aqui de cura e libertação para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque há muitas pessoas que não acreditam em demônios, inclusive na minha própria família. Então eu vou deixar os testemunhos aqui porque a palavra de Deus diz para a gente testemunhar. Porque toda vez que a gente dá um testemunho de cura, de libertação de demônios, o nome de Deus é engrandecido, é glorificado. E foi para isso que nós fomos criados. Assim como toda a natureza do Senhor, nós seres humanos também fomos criados para a honra e glória do Senhor Jesus, para darmos glória ao Senhor Jesus, porque dele, por ele são todas as coisas. Então vou ler um versículo da Bíblia para você meditar nele. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1, 23, 32. Que ensino forte e poderoso, né, irmão? Do que fala esse versículo? O Paulo, há 2000 anos atrás, ele já falava da promiscuidade, porque naquela época também existia promiscuidade sexual, né? Inclusive nas igrejas. Então, ele diz aqui que esse aumento que a gente vê aí de promiscuidade sexual, adultério, homossexualismo, lesbianismo, é tudo fruto de um julgamento de Deus. Veja bem, nós fomos criados para a honra e glória do Senhor Jesus, assim como todos os animais. A única diferença nossa com os animais é que Deus nos deu inteligência, Deus nos deu um espírito. E assim como a natureza, você pode observar a natureza, os pássaros, as flores, as abelhas, as borboletas, o mar, o céu, as estrelas, a lua. Tudo, irmão, mas tudo no mundo existe para a glória do Deus. Então, como nós preferimos trocar a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem mortal, né? Idolatrar imagens feitas por homens, ou mesmo pessoas, porque a idolatria, ela não é somente de imagens, mas você idolatra dinheiro, que é feito de papel, homens que são corruptíveis, pessoas, ídolos como Maomé, Buda, essas coisas todas, coisas como mandalas, essas trunqueiras todas, irmão. Então, quando a gente troca a glória do Deus imortal, do Deus poderoso, por todas essas coisas, Deus manda um julgamento sobre nós e nós passamos a nos prostituir. Deus manda um espírito maligno de homossexualismo, de lesbianismo, e os homens começam a se inflamar uns com os outros, as mulheres umas com as outras.
As mulheres trocam o meio natural de fazer sexo, que é o meio natural que a natureza de Deus criou, por outro meio, que é a sodomia. Sodomia é pecado, por isso que Sodoma foi queimada, Sodoma foi destruída. E você troca Deus por coisas vãs, por coisas rotas, e aí Deus manda o castigo. E o castigo, em forma de julgamento, ele não vem somente para a sua vida. Ele vai passando de geração em geração, porque aquele espírito maligno ali da promiscuidade, ele vai passando de pessoas para pessoas, de filhos para filhos. É só você ver numa família, a mãe tem... Na minha casa eu mesmo vi isso. Minhas irmãs tiveram filho cedo, assim foram com a minha sobrinha. E as coisas vão se repetindo. Você vê promiscuidade, o irmão praticando homossexualismo. Você vê o outro irmão também fazendo. Você vê o filho fazendo. E você diz que é como se fosse uma bola de neve. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente fica assim. Tudo se repete. Porque aquele espírito maligno ali, ele vai passando de geração para geração. Irmão, vou falar uma coisa para você. Você pode não acreditar. Mas esse homem de Deus, Derek Prince, no livro dele, Expulsaram Demônios, tá lá no canal. Ele diz que as crianças de hoje, elas já estão sendo geradas com espíritos malignos, porque Deus permite. Deus permite, assim como Deus permitiu que o Satanás fosse lá, botar doença na vida de Jó, levar os filhos de Jó, tirar tudo de Jó. Deus permite, irmão. Deus permitiu isso comigo, irmão. Eu estava cheia de demônios, irmãos. Acredita em mim, irmão. Eu estava cheio de demônios. Jesus me salvou, me curou, me libertou. Hoje eu digo assim, eu dou glória a Deus por Ele ter permitido que esses demônios entrassem no meu corpo e estivessem fazendo o que estavam fazendo comigo. Porque até careca eu estava ficando. Porque assim eu reconheci a glória de Deus. Eu reconheci o Espírito Santo de Deus, porque nós não fazemos nada. A obra da nossa vida, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos chama, nos capacita. O homem é erva, o homem é capim. Então, irmão, você aí, você está trocando a glória de um Deus Todo-Poderoso por capim, por coisas vãs, por coisas rotas. Há um versículo bíblico que diz que o homem é como a erva. Eu vou ler esse versículo. Que todas as pessoas são como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Isaías 40, 6, 7. Veja bem, quando nós trocamos a glória do Senhor, todo Salvador, do Rei do mundo, do Criador de todas as coisas, por idolatrar coisas, pessoas corruptíveis, ídolos corruptíveis, Deus manda esse julgamento sobre nós. E nós estamos idolatrando o quê? A relva. O que é a relva? É a grama. E a grama, quem é que come a grama? O boi come a grama, depois defeca. Então, nós somos como a relva ou como a grama, onde o boi come e depois defeca. Ou seja, nós não somos nada para Deus. Deus nos ama porque ninguém explica Deus. Deus nos ama porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele ama tudo que Ele criou. E Deus nos ama mesmo sabendo que nós somos pecadores, porcos, imundos, porque Ele já sabe da nossa história. Ele que criou tudo. Quando Ele diz, haja luz, Ele sabia que junto com essa luz que Ele estava criando, existiriam trevas. Então, se você não acredita, irmão, no mundo espiritual, há o reino de Deus, que é o reino da luz, e o reino do maligno, que é o reino das trevas. Só que os dias dele estão contados, porque Jesus está voltando. Então, você prefere idolatrar coisas corruptíveis, imagens, rotas, xerox, falsificadas, a adorar Deus, e Deus manda o julgamento. Por isso que a gente vê o mundo aí do jeito que tá. É por isso que a gente vê essa sodomia aí, esse pecado aí nas pessoas, essa fornicação, esse lesbianismo. É um julgamento de Deus, irmão. Eu vi um vídeo de uma menina que ela era uma influencer lésbica. A menina, ela chorava, ela dizia assim, eu odeio ser isso, eu não quero ser isso, eu odeio ser isso. Irmão, você não gosta de fornicar, irmão. Quando eu fornicava, eu chegava em casa, eu sentia um vazio, uma coisa assim, dizendo assim, você é um lixo. É isso que a gente sente. Aquele vazio, irmão, que tu tem aí, depois que tu bebe, depois que tu pratica
sexo com uma pessoa que não é nada teu, depois que tu vai aí idolatrar esses ídolos, depois que tu se droga, depois que tu se prostitui, é Deus, é o DNA de Deus, irmão, no teu coração, falando: filho, eu não te criei para isso. Eu te criei para me dar louvor, para a glória do meu nome. Eu não te criei para viver no cativeiro do maligno. Veja essa menina. A menina falava: eu me odeio por isso. A pessoa chega ao ponto de querer arrancar o sexo que Deus deu para ela. E a família apoia. O pai apoia, a mãe apoia. Isso é do maligno, irmão. Deus fez o homem e a mulher para procriar. Deus não fez o homem para dormir com o homem. Deus não fez a mulher para dormir com a mulher. Irmão, se você está nessa situação, eu vou falar uma coisa para você. Você nunca vai ser feliz na sua vida porque você está indo contra a natureza de Deus. Irmão, quando tu estiver lá, com o pé lá na morte, irmão, tu fala assim: agora eu vou. Tu vai sentir um arrependimento tão grande, irmão, mas tão grande. E tu pode clamar a Deus. E Ele pode não ouvir, porque a palavra de Deus diz isso, que uma hora nós vamos buscar Ele e não vamos achar. De madrugada nós vamos buscar Ele não vai responder. Então, irmão, eu dou um conselho para você, irmão. Desculpa se eu estou sendo rude. Irmão, sai dessa vida, se arrepende. Há tantos homens, irmão, que conseguiram sair. Irmão, é difícil, eu sei que é difícil, mas quem liberta é Jesus Cristo. Há casos de relatos, irmãos, de homens de Deus, pastores, que eles sofrem essa perseguição espiritual. E por quê? Porque não se libertaram, irmão. Espírito maligno só sai se a gente expulsar em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja aí convertido, talvez não, é o que mais tem hoje na igreja do Senhor. É o que mais tem, é gente convertida, lendo a palavra, fazendo a obra, inclusive, cheia de demônio. Eu só não vi isso lá na igreja da pastorinha onde eu ia, pastora Valéria Fernandes. Não chegava uma pessoa lá que não caísse. As pessoas iam lá sem saber nem que tinha um demônio. Daqui a pouco era 5, 6 caindo. Era gente vomitando. Porque a unção do Espírito Santo estava ali. Por que você vai numa igreja hoje e você não vê espírito maligno ali, pessoas caindo? Talvez na sua igreja. Porque o Espírito de Deus, a unção do Espírito Santo não está ali. Certamente aquela igreja está no pecado. Então nessa igreja acontecia isso. Eu não fiquei lá somente porque ela era uma pastora. Porque se ela fosse pastor, eu teria ficado lá. Então, irmão, tu tá aí cheio de demônio, irmão. E tu tá passando esses demônios de geração em geração. E essas crianças que nascem hoje com várias doenças, toque, TOD, sei lá. Agora eles arrumam um nome para tudo. A escola da minha filha tem uma criança que você não pode dizer não para ela. Para você dizer não, você tem que pisar em ovos. Se você falar não, ele se revolta, quebra tudo. Irmão, isso é demônio, pela misericórdia de Deus. Isso é demônio. Na turma dela, para você ter ideia, de 10 crianças, 8 têm problemas. E ela chega me contando o que essas crianças fazem. Não podem ser contrariadas, não podem isso, não podem aquilo. Ou seja, tudo cheia de demônio. Só a misericórdia de Deus, porque as pessoas não percebem isso. Então, irmão, você está nessa situação aí, você não quer. Eu sei que você não quer, porque você tem o DNA de Deus aí. Você tem o DNA de Deus, você sabe que você está pecando contra Deus. A Bíblia fala aqui, Paulo fala aqui, que no fundo, a gente sabe. Então, irmão, clama a Deus. Clama a Jesus que Ele te liberta, irmão. A palavra de Deus diz que se a gente clamar a Ele, Ele nos liberta. Então, irmão, nós, quando estamos praticando essas coisas, estamos debaixo do julgamento de Deus. E olha o que Pedro diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro 1, 24 e 25. Veja mais uma vez. Toda a nossa carne é como a erva. E a gente não tem glória nenhuma quando a gente está cedendo às coisas da carne, o desejo da carne, idolatrando. Deus manda esse julgamento. Então a erva é a grama. De que valor tem a grama? Nenhuma. A gente está nas trevas. E a única coisa capaz de arrancar essas trevas da nossa vida é a palavra do Senhor, porque ela permanece para sempre. Somente a palavra de Deus vai resplandecer sobre essas trevas e mudar a sua mente e arrancar você
dessa vida de prostituição, dessa vida de lesbianismo, dessa vida de homossexualismo. Deus não nos criou para isso, irmão. Deus nos criou para a honra e glória do seu nome, para glorificarmos o seu nome. E olha o que diz o Salmo. A Bíblia diz que os dias do homem é como a erva, ou seja, como o capim, não vale nada. Porque o homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Salmo 103, 15 e 18. Ou seja, irmão, Deus nos ama porque ninguém explica Deus. Porque a gente para Deus é nada. A gente é um zero à esquerda para Deus. Só que Ele nos ama mesmo assim. Apesar de todos os nossos pecados, apesar de toda a nossa rebelião, Deus nos ama mesmo assim. E a única coisa que Ele quer de nós é nos arrependermos, perdoarmos, pedir perdão, um encontro com Jesus. Buscar Jesus e aceitar o seu Filho como Salvador da sua vida, porque Ele já deu o seu Filho único pelo perdão dos nossos pecados. Ele já fez tudo o que tinha para fazer, irmão. Então, pensa, irmão, numa coisa. Pensa numa estratégia para você sair desse pecado, porque é a estratégia que eu uso na minha vida. Quando você pensar, irmão, em praticar fornicação, porque a tentação vai vir, o maligno, ele não quer perder. Ele quer levar o maior número de almas possíveis. Quando você pensar em fornicar, pensa numa coisa. Você vai estar levando Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a cruz de novo, para ser crucificado, para ser cuspido, para ser colocado pregos nos pés dele, para ser perfurado, para ser chibatado. É assim que eu venço a minha carne. Toda vez que a minha carne está desejando praticar o pecado, eu falo, vai praticar o pecado, vai colocar o Jesus Cristo crucificado de novo. Outro dia eu me deitei no chão, assim, de braços abertos, um braço para um lado, como se estivesse sendo crucificada, para sentir aqueles pregos ali na minha mão e nos meus pés. Então, irmão, toda vez que você sair para fornicação, para praticar esses pecados aí da obra da carne, você vai estar sacrificando o Filho de Deus de novo. Imagina, irmão, ele já foi sacrificado uma vez. Imagina nós colocarmos o Filho de Deus novamente na cruz. Imagina a dor no coração de Deus de ver o seu filho lá sendo crucificado pelos nossos pecados. Imagina a gente fazer isso toda vez. Imagina a dor no coração de Deus. Agora imagina, irmão. Imagina quando o cálice transbordar. Quando o cálice da ira de Deus, irmão, transbordar. Não tem pra onde fugir, irmão. Não tem pra onde correr, irmão. Me desculpa eu estar te falando isso, irmão. Eu falo porque eu amo você, irmão. E eu quero que você siga com Jesus, porque não há outro caminho, irmão. Só Ele que tem poder contra essas trevas. É só a palavra de Deus, irmão, que vai resplandecer. É só a palavra de Deus que vai mudar a tua mente aí, que vai transformar a tua mente, a tua vida. Essas trevas, irmão, ela não vai sair aí, por mais que tu esteja aí buscando macumbaria para se livrar disso, daquilo outro, buscando espiritismo, irmão, tu tá cavando a tua cova, irmão. Escuta o que eu tô te falando, irmão. Eu tô falando isso, irmão, porque eu amo você e eu não quero, irmão, que você chegue ao fundo do poço. É muito melhor a gente ir por amor, irmão, do que ir pela dor, irmão. Não deixa para ir pela dor. Quando você já estiver ali no fundo do poço, e talvez Deus nem te escute mais, né? Então, irmão, vai por amor. Ou se você está passando por uma situação difícil, clama a Jesus e Ele vem ao teu encontro, irmão, porque não há outro caminho. Então, irmão, olha, um conselho que eu te dou, irmão. Não troque, irmão, a glória de Deus por esses santos aí de pau oco, por idolatrar isso, porque Deus manda o julgamento, não só sobre a sua vida, mas sobre toda a sua descendência. Então, e sabe o que também acontece, irmão? Por conta disso, muitas pessoas estão enlouquecendo. Você vê o quanto de gente aí está com psiquiatra, irmão? Porque é o que diz aqui nesse versículo. Veja o que diz aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, muita gente aí louca da cabeça, porque está indo contra a natureza de Deus, contra o DNA de Deus. Então elas não querem fazer aquilo, mas os demônios a obrigam, né? Porque você está sendo influenciado ali pelo maligno.
E acaba, irmão, que você lutando contra essa natureza do Deus Criador, que não te fez para isso, vai chegar uma hora que você vai enlouquecer. É o julgamento de Deus sobre a sua vida. Então, irmão, você escolhe. Se você não quiser sair dessas trevas, você vai acabar enlouquecendo. Agora, se você quiser, tem um caminho. Eu sei qual é o caminho, porque é o caminho que eu escolhi, o caminho estreito. Quando eu terminei com meu namorado, eu falei para ele, há 2 caminhos, um estreito e um largo. Qual caminho você quer ir? Ele virou as costas e foi embora. Eu vim pelo meu caminho estreito. E eu falo para você, desse caminho estreito eu não saio nunca mais, eu só saio para a glória. Porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Eu falo para você, irmão, eu já falei para Deus e eu falo para você. Se for para Deus me tirar desse caminho estreito, após que Ele me leve, porque eu vou feliz da vida. Porque servir a Satanás eu não sirvo mais. Agora eu sou a escrava do Senhor. Eu não sirvo mais a Satanás. Você está aí servindo a Satanás, um dia você pode estar falando a mesma coisa que eu estou falando aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. É só você clamar a Jesus, porque Ele vem e te liberta disso aí. O que você precisa saber, irmão, o que Satanás tenta ocultar de você, que você não quer que você saiba, é que você já foi lavado, remido e justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E se você clamar a Ele, Ele vem e te liberta. E eu vou dar outra dica para você, de como é que eu faço para sair das armadilhas de Satanás, para vencer as armadilhas de Satanás, porque ele vai colocar, porque ele é estrategista, irmão. Satanás, ele é estrategista, irmão, ele vai armar as estratégias que você não vai nem achar que é estratégia dele, mas ele está por trás dessas estratégias, porque ele quer que você caia no pecado. Então, irmão, se você está aí, você acha que a tua cruz está pesada, faz igual a mim. Quando eu acho que a minha cruz está pesada, me sentindo sozinha, não tem mais amigo, não tem mais a família, diz que eu enlouqueci da cabeça. Sabe o que eu faço? Eu penso na cruz de Jesus. Eu falo assim, vai lá carregar a cruz de Jesus, então, vai lá. Eu falo para minha alma. Você deve falar isso para sua alma, irmão. Pensa, irmão, na cruz de Jesus. Jesus carregando aquela cruz, desde o início, era uma subida, sendo chibatado, sendo gargalhado, sendo difamado, vestido com uma cor roxa, cuspido, humilhado, puxaram o cabelo dele, deram tapas nele. Meu Deus do céu, quando eu penso, irmão, nesse sofrimento, e Deus lá de cima, vendo isso tudo e dizendo, é pelos meus filhos pecadores, porque Adão pecou e eu quero salvá-los. E deixou seu filho lá sofrer tudo isso, depois de ser traspassado. Jesus ficou sozinho, abandonado por Deus. Ele disse, meu Deus, por que me abandonastes? E Deus lá, sem poder fazer nada, porque isso tinha que se cumprir. Essa profecia estava no Velho Testamento, que Jesus era o Messias, que Jesus não viria, embora o seu povo não o recebesse, o reconhecesse e o mandasse crucificar. Mas tudo isso estava nos planos de Deus. Então, irmão, você não precisa falar como Jesus. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque Deus não te abandonou. Deus já fez isso uma vez. Deus não abandona aqueles que o buscam. É só você falar. Agora você clama a Jesus. Jesus, me salva! E Ele vai te salvar. Porque a Bíblia diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você buscar a Deus, clamar a Deus de todo o seu coração, você o achará. E então também, se você clamar a Deus na sua aflição, Ele o livrará. Assim diz a palavra. Então, clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Porque tudo é por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Você precisa entender, irmão, que toda vez que Deus atende às nossas orações, que uma alma é ganha para o reino de Deus, há festa no céu. A Bíblia diz que há festa no céu. E nós vamos dar glória a Deus. Seu pai vai dar glória a Deus, sua mãe vai chorar de alegria. E Deus, Ele vai se alegrar com a nossa alegria. Então, irmão, eu deixo um conselho para você. Irmão, não troque a glória de Deus por nada, irmão. Mas troque a glória de Deus por tudo, irmão, que você vai receber
milhões, milhões e milhões e milhões e milhões de bênçãos na sua vida. Todas as bênçãos de Abraão vão ser suas. Você é um tolo, irmão. Se você trocar a glória de Deus, irmão, por ídolos, você é um tolo, irmão. Agora eu vou deixar um testemunho aqui, tirado do livro Expulsarão Demônios. Alguns cristãos veem o sexo como algo em si impuro. Sentem-se envergonhados só de pensar nisso. Quanto mais falar com franqueza acerca desse mesmo assunto. Contudo, essa atitude não é bíblica. Deus criou Adão e Eva seres sexuais e depois declarou que tudo o que ele tinha criado era muito bom, incluindo, obviamente, o sexo. Ver Gênesis 1:31. No entanto, o impulso sexual nos seres humanos é tão forte que é um dos principais alvos de Satanás. Ele sabe que se conseguir ganhar o controle desta área, fica com uma ferramenta poderosa para influenciar todas as outras áreas do comportamento. Apercebi-me que praticamente todas as formas de aberração sexual compulsiva são fruto de pressão demoníaca. Veja bem, esse homem ele tem mais de 60 anos trabalhando com libertação e cura, de graça. Ele não cobrava, ele não tinha igreja, ele era um missionário do Senhor. Ele andava pregando a palavra, curando enfermos, libertando cativos e até mortos ele ressuscitou em nome do Senhor Jesus. Então, esse homem é um homem de Deus. Isso inclui masturbação, pornografia, fornicação, adultério, homossexualidade, lesbianismo, efemidade e todos os gêneros de perversão relativas ao que Paulo afirma, pois o que eles fazem no oculto, até dizê-lo, é torpe. Efésios 5:12. Há diversas maneiras para esses demônios conseguirem entrar. Lembro-me de uma mulher casada, uma professora da escola bíblica, de uma das principais denominações, que confessou a Lídia era a esposa dele, e a mim, que tinha estado envolvida em adultério 2 vezes. Uma mulher de Deus, uma mulher da escola dominical. No entanto, ela sentia-se desesperadamente envergonhada e aparentemente contrita. Ao tentarmos descobrir a fonte do seu impulso, descobrimos que o seu pai se tinha envolvido numa relação adúltera na altura em que tinha sido concebida, na altura em que ela tinha sido concebida. Ou seja, a mãe dela estava grávida, certamente o pai pulou a cerca e cometeu o adultério. Por influência de quem? Do maligno. Parecia que o demônio de adultério do seu pai tinha entrado nela nessa mesma altura. Quando a Lídia e eu oramos por ela, segundo aqueles fatos, ela recebeu uma libertação poderosa. Preciso de confessar ao meu marido aquilo que fiz? Perguntou ela, acrescentando ainda. Ele é militar, boina verde e anda sempre com uma pistola. Essa é uma decisão que tu tens de tomar, respondi-lhe. Não podemos tomá-la por ti, mas a menos que haja uma total honestidade entre ti e o teu marido, creio que Deus não irá abençoar o teu casamento na plenitude. Mais tarde, ela confessou-lhe o que tinha feito e ele perdoou-lhe. Como consequência disso, ela disse-nos que o seu relacionamento estava melhor do que nunca. O momento da concepção é um momento decisivo. Os chineses calculam a sua idade a partir desse momento. As crianças concebidas fora do casamento muitas vezes nascem com o espírito de fornicação. Isto pressiona-as à medida que crescem a cometerem o mesmo pecado. Veja bem, aquele espírito maligno entrou na vida dela, ela ainda estava no útero. Você pode achar que é loucura, porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são assim, são loucas para as pessoas que estão no mundo, porque as coisas espirituais, a gente só se discerne espiritualmente. E veja o que ele falou aqui, que as crianças concebidas fora do casamento é o quê? No ato da fornicação. Muitos casais fazem o quê? Antes de se casarem, praticam a fornicação. Aquele espírito ali, por mais que peça perdão a Deus da fornicação, por mais que seja normal hoje em dia, aquele espírito maligno ali da fornicação vai para a tua vida sexual. E por isso, muitos casais, logo depois de pouco tempo, caem na briga, separam, a mulher fica frígida, o homem não quer mais saber da mulher, a mulher não quer mais saber do homem. Irmão,
Tem muitos casais hoje em dia, novos, com 40 e poucos, 50 e poucos anos, que não praticam mais sexo. Irmão, sexo é de Deus. Isso é porque o sexo esfriou. A pastora Tânia Teresa disse que ela trata muitos casais, né, em crise de casamento, querendo separar. Ela disse que aquele espírito maligno ali da fornicação, da promiscuidade sexual que a pessoa teve antes do casamento, ele vai para o casamento e ele esfria o sexo. Por quê? Quando esfriar o sexo, que o sexo é de Deus, entre um casal abençoado, casado, a pessoa separa. E as pessoas geralmente elas não separam por vários outros problemas, mas quando o sexo acaba, elas se separam. Satanás, é uma armadilha de Satanás. Porque você vai arrumar outra e vai acontecer a mesma coisa, porque o espírito vai junto com você, entende? Você não vê, mas você vai levar. Então, veja bem, os demônios, eles passam de geração para geração. Então, muitas vezes, não é nem culpa sua, irmão. Você está aí nessa vida de promiscuidade sexual, de lesbianismo, né, de homossexualismo, e nem é culpa sua, irmão. Já é uma coisa que vem aí do seu pai, da sua mãe, entende? Que vai passando de geração em geração. E é um julgamento de Deus. Deus permite. Vai, entra tudo quanto é demônio lá. Eles não querem me dar glória? Vai lá, demônio do vício. Vai lá, demônio da fornicação. Vai lá, demônio. Vai lá, pombagira. Deus permite, irmão. Deus fez isso comigo. E glória a Deus por ele ter feito mesmo. Glória a Deus. Eu sofri, mas fui salva para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, você também será, irmão. Olha, na minha família existia muita idolatria. Muita, mas muita mesmo. Eu não sei do antepassado do meu pai. Ninguém sabe o pai do meu pai. Da minha mãe, muito pior. Então, você não sabe, irmão, o mundo espiritual que está por trás da tua família. Tu está carregando uma maldição ali, um peso, uma cruz, e não sabe por quê. Mas lembre-se, a cruz maior já foi carregada pelo nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele salva, ele liberta, ele cura, porque ele é o Filho de Deus, é aquele que veio para nos remir. Então vou deixar umas proclamações aqui para você fazer e você ter vitória em todas as suas situações aí que você está passando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então existe um caminho, irmão. Qual é? Arrepender-se, pedir perdão a Deus, viver segundo a palavra de Deus, porque ela é a luz que resplandece sobre as trevas. Você vai se colocar vestes de louvor e adoração, porque dele para ele é digno de todo louvor e toda adoração. Você vai se submeter à disciplina da palavra de Deus, porque ele nos deixou o livro sagrado e santo para o nosso bem, para nos proteger, para nos resguardar do maligno. Você vai cultivar uma vida correta de comunhão com Deus, de louvar a Deus, de orar a Deus, de jejuar. Você vai receber o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Você vai se certificar que passou pelas águas do batismo, ou seja, você precisa se batizar. É urgente, assim que você entregar a sua vida para Jesus. Não espere 1 mês, 2 meses. Não existe essa história de fazer curso, disso, aquilo, outro. Não, irmão, é pra já. Se batiza mesmo que seja numa poça de água ali no meio da rua. Chama o homem de Deus e te batiza ali naquela água. Você vai colocar a armadura completa de Deus. Qual é? Capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e calçar o evangelho da paz. Onde você for, você vai falar do evangelho de Deus e você vai orar e jejuar. E nosso general, Jesus Cristo. Então, se o nosso general é Jesus Cristo, Filho de Deus, você não tem por que temer, irmão, porque a batalha já foi ganha. Nós vencemos Satanás quando testificamos pessoalmente acerca daquilo que a palavra de Deus já diz, que o sangue de Jesus fez por nós. Pelo sangue de Jesus sou redimido da mão do diabo. Glórias a Deus. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Pelo sangue de Jesus, sou continuamente purificado de todo o meu pecado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pelo sangue de Jesus, sou justificado, feito justiça, como se nunca tivesse pecado. Glória a Deus, obrigada a Deus. Pelo sangue de Jesus, sou santificada, purificada, separada para Deus. Glórias ao Senhor.
Pelo sangue de Jesus, tenho ousadia para entrar na presença de Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. O sangue de Jesus clama continuamente a Deus no céu por mim. Gratidão, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que todas essas pessoas que escutem esse relato, esse testemunho, que o Senhor toque no coração dela, Senhor. Arranca esse coração de pedra, Senhor, dessa pessoa. Dá um coração de carne para ela, Senhor. E que o Senhor faça o que o Senhor fez comigo. A salve, a liberte de todos esses espíritos malignos aí. E a cure. E que ela, Senhor, viva para a tua glória, Senhor. Viva para o teu nome. Viva para pregar a tua palavra, Senhor. E para a glória do teu santo nome. E que essa pessoa troque tudo pela glória de Deus. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com a
andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos.